Em 1798, nasceu o então filósofo Isidore Auguste Marie François Xavier Comte, em Montpellier, França. Considerado o pai da sociologia, foi um dos pensadores mais influentes do século XX e forte aliado do trabalho e do método científico em sua época. De família católica e monárquica, rejeitou os costumes católicos e os valores do antigo regime desde cedo. Casou-se com Caroline Massin, com quem viveu por 17 anos, se separando em 1842. Estudou medicina na Universidade de Montpellier e em 1814 foi admitido na Escola Politécnica em Paris, de onde foi expulso em 1817 por insubordinação, passando então a viver de pequenos trabalhos como escrever para jornais e aulas particulares, até conhecer o Conde de Saint-Simon, que o introduziu no círculo de intelectuais parisienses e o influenciou com ideias a respeito da história e da sociedade. Conte se torna secretário e amigo de Saint-Simon. Simon acreditava que a sociedade estava em constante progresso, rápido ou lentamente, e associada à ideia de que a moral deve servir para o progresso, marcou a filosofia de Comte mesmo após o rompimento da amizade por divergências intelectuais. Comte pesquisou e escreveu sobre diversos temas que se relacionavam com a formulação de sua teoria positivista, como história das religiões, história e filosofia da ciência. Em 1822, publicou seu plano de trabalho necessário para a reorganização da sociedade. Entre 1828 e 1829, ministrou o curso livre de filosofia positiva, que mais tarde, entre 1830 e 1842, se tornaria uma de suas principais obras, dividida em 6 volumes, e o levaria a ser conhecido não somente na França, mas sobretudo na Inglaterra. Em 1844, Comte publica o Discurso sobre o Espírito Positivo, período em que se apaixona por Clotilde, idealizando nela a expressão perfeita da humanidade. Não chegam a se casar, pois Clotilde morre de tuberculose no ano seguinte. Em seu plano de trabalho, Comte já fala da necessidade de uma ciência para estudar a organização da sociedade, nomeando-a de física social, onde desenvolveu um trabalho positivo de observação e experimentação que lhe permitia decodificar a sociedade para então criar propostas de intervenção. Mais tarde se torna sociologia, no seu curso Filosofia Positiva, pela necessidade de nomear essa ciência, porém ainda sem método próprio e preciso. Comte passa a ser conhecido como o filósofo que formulou a doutrina do positivismo. O positivismo consistia em conhecer as leis sociais para poder prever racionalmente os fenômenos e agir com eficácia, explicar e antever, combinando a estabilidade e a atividade, as necessidades simultâneas de ordem e progresso, condições fundamentais da civilização moderna. A solução estava na teoria apropriada, capaz de extinguir a anarquia científica. Para isso, era necessário métodos de investigação das leis que regem os fenômenos sociais, mas lembrando que o princípio dinâmico do progresso deveria estar subordinado ao princípio estático da ordem. Para explicar o positivismo, Comte elabora a lei dos 3 estados, que afirma a existência de 3 graus diferentes de desenvolvimento da humanidade. No primeiro estado, teológico, se baseava em teorias mitológicas sobrenaturais para explicar os fenômenos naturais. No segundo estado, metafísico, as explicações religiosas para os fenômenos passam a ser questionadas e se busca explicações racionais na filosofia. No terceiro estado, positivo, reflete o avanço social, pois a humanidade passa a buscar respaldo nas ciências por meio dos métodos de observação e testes empíricos para fundamentar seu conhecimento.
Segundo Comte, as revoluções francesa e industrial trouxeram significativos avanços para a sociedade em termos políticos e científicos. Porém, a Europa se encontrava em anomia, trazendo a necessidade de reorganização social, que dependia da reconstrução prévia das opiniões e dos costumes por meio da sistematização dos pensamentos humanos. A organização da sociedade em todos seus aspectos se baseava na ciência. Então, em 1847, fundou a religião da humanidade, ou religião positiva, que rompia com a religião tradicional e tinha um caráter tecnológico, moral e social. Escreveu o Catecismo Positivista, onde a humanidade substituía Deus e o altruísmo ocupava o lugar do egoísmo. Em sua percepção, a sociedade é formada pelo coletivo e seu desenvolvimento provém dessa perspectiva. Comte faleceu em setembro de 1857, em Paris, aos 59 anos, vítima de câncer.